Bem-vindo ao canal Papo de SST. Tá? Então, é importante aí para nós aí, profissionais de segurança do trabalho, entender um pouco sobre ferramenta de gestão, uma gestão do comportamento. Eu conheço um pouco aí do CEVAT, mas o Alan é especialista em CEVAT. Então, Alan, por favor, se apresente e aí fica à vontade para falar sobre a ferramenta CEVAT. Ok, Marcelo, obrigado. Uma boa tarde para você, para o pessoal que está nos assistindo aí, para quem vai assistir depois também. Primeiramente, agradeço a oportunidade, é um privilégio estar aqui com você. Bom, eu sou engenheiro de segurança há quase 20 anos. Como muitas pessoas da área aí, a gente é muito curioso, estudioso, e a gente acabou encontrando há uns pouco mais de 2 anos atrás aí o CEVAT, que você conhece também. Acabei fazendo os cursos, me aproximando aí do Clóvis, que é o CEO Brasil, e juntos nós idealizamos e criamos aí uma ferramenta com um método, né, que é o CEVAT Safety. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa ferramenta, esse método, né? Como eu disse, sou engenheiro de segurança, sou formado em coaching, mentoring organizacional, e a gente trabalha aí há vários anos tendo experiência aí na mudança de cultura de empresas de diversos segmentos e tamanhos também. Posso começar aqui? Fica à vontade, Alan. Pode começar, fica à vontade, pode começar. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu trouxe alguns slides para tentar ser o mais claro e objetivo possível. O tema aqui da nossa apresentação é CEVAT como ferramenta estratégica na gestão de SST. Bom, primeiramente, eu queria deixar claro que a ferramenta e o método, ela é centrada no ser humano, em pessoas. Vocês vão observar aqui que, mesmo diante aí da complexidade de se fazer gestão na nossa área, existem várias prioridades, mas para nós, todas as decisões, todo o nosso sistema, ele é centrado no ser humano. Eu gostaria primeiro de contextualizar um pouco o que acontece no ambiente organizacional para a gente chegar na ferramenta no CEVAT, ok? Nós temos aí na literatura várias fórmulas para se chegar em resultados, né? Afinal de contas, a gente busca resultados o tempo todo. Então, algumas literaturas apresentam resultados expressivos, como a soma da estratégia de classe mundial, com a execução também, né, de classe mundial. Outros mudam um pouco a equação, chamando de produtividade a soma de padrões de gestão e mais a disciplina operacional. E tem aqueles um pouco mais simplistas que para resultados efetivos, eles somam organização e disciplina. Mas, na verdade, as três definições para resultados ou produtividade falam da mesma coisa, né? Um lado eu tenho a parte estratégica, a parte pensante, e do outro lado, né, nós temos o que é a execução. Se você perguntar para qualquer líder, gestor, CEO, o que é mais importante para ele, estratégia ou execução, ele vai dizer que é execução. É muito mais válido eu executar com excelência do que eu ter papéis e políticas e tudo mais que não funcionam. Só que aí que entra a questão. Quando a gente fala de execução, de disciplina, a gente está falando de pessoas. E muitas organizações, elas prezam a parte conceitual e acabam não priorizando tanto, valorizando tanto as pessoas que vão executar aquilo que foi planejado para se chegar em resultados expressivos. Então, o X da questão para nós aqui, nada mais é do que pessoas. Então, dessa forma, a gente vai apresentar aqui para vocês o CEVAT Safety, que é uma ferramenta, mais um método, focado em personalização e humanização, que é justamente essa coluna do meio em vermelho, a execução, a disciplina operacional, que são as pessoas. Quando a gente consegue desenvolver as pessoas realmente na sua plenitude, a gente consegue, então, chegar aos resultados expressivos. Dentro desse contexto, que eu falei mais de forma abrangente, eu queria exemplificar dentro da nossa área, né?
Então, quando a gente fala em gestão estratégica de segurança, nós temos basicamente 3 pilares. O primeiro é o sistema de gestão em si, as NRs, políticas, manuais, procedimentos, campanhas, treinamentos, checklists, enfim, uma infinidade de materiais que a gente acaba produzindo, e eles são percebidos de forma vertical na organização ou então horizontal. Somados ao sistema de gestão, nós temos o ambiente físico, que são as melhorias, a parte de projeto, que nada mais são do que as estruturas, equipamentos, você muda o ambiente, um 5S, um Kaizen, e por aí vai. E nós temos o terceiro pilar, que são as pessoas. E a gente acaba analisando o que? As atitudes e comportamentos. O que a gente está apresentando aqui é uma mudança de paradigma. Por isso que eu fiz questão de mostrar no segundo slide que nós somos centrados no ser humano. Né? Nós entendemos que as pessoas não são o problema, nós entendemos que as pessoas são a solução. E a gente observa de uma maneira muito forte na nossa área uma valorização do sistema de gestão, uma organização ano a ano para melhorias em ambiente físico, e é claro que a gestão em ambiente físico tem o seu papel, são fundamentais. A gente tem uma NR12 aí para encarar, né? E fora as outras normas também. Mas quando a gestão estratégica ela fica capenga, ou seja, ela valoriza mais a gestão ambiente físico, as pessoas acabam ficando em segundo, terceiro plano. E quando acontece, por exemplo, um acidente, numa cultura dessa, em que eu valorizo a gestão, valorizo o ambiente físico, se a pessoa se machuca, consequentemente, né, de forma automática, a pessoa acaba sendo a responsável pelo acidente. Né, e a gente está querendo trazer algo aqui um pouco diferente. Para nós, a personalização, e que tem tudo a ver com o CEVAT, é a chave para a produtividade e engajamento das pessoas no ambiente de trabalho. Eu queria, de forma bem rápida, mostrar para vocês o que é essa personalização e humanização. A personalização é a gente tratar a pessoa como realmente ela é, como uma pessoa, não como um número. Né? Então, a gente trabalha individualizando, separando, compreendendo as pessoas dentro de uma organização. Quando a gente realmente entende quem está no nosso time, a gente começa a fazer as interações. E as interações a gente chama de humanização. Quando eu faço a inclusão, a integração, eu desenvolvo essas pessoas que eu conheço melhor, eu começo a interagir. Pessoas com pessoas, pessoas com tecnologias, pessoas com estratégia, pessoas com ferramentas de gestão, e assim vai. Então, nós temos, na nossa equação, uma experiência centrada no ser humano, que é o nosso objetivo aqui. Quando eu proporciono uma experiência focada em pessoas, eu tenho uma série de benefícios. Maior envolvimento, alta produtividade, aderência aos valores pessoais e organizacionais, uma liderança mais humanizada, assertividade na formação e gestão de equipes. Enfim, eu não vou ler tudo aqui. Aqui embaixo nós temos uma redução nos acidentes e demais perdas, redução no absenteísmo. São alguns dos resultados que nós temos quando a gestão estratégica ela coloca as pessoas no centro das suas decisões. Então, resumindo, nós temos personalização mais humanização igual uma experiência centrada no ser humano. Isso quer dizer o quê? Aumento de produtividade e redução de perdas. Né? O que é essa redução de perdas? Bom, desde o desperdício da produção, como também diminuição ou ausência de acidentes, sejam acidentes patrimoniais, pessoais, ambientais e por aí vai. Então, nós entendemos que os funcionários felizes, ou seja, pessoas sendo tratadas como ser humano, nós temos o quê? Organizações mais prósperas. Dentro desse contexto, fica mais fácil a gente compreender o CEVAT. Então, eu entro aqui agora na ferramenta e depois no método. O CEVAT, ele significa ferramenta de análise de cultura e valores. É uma ferramenta que foi desenvolvida há 35 anos atrás pelo professor Reed Nelson, que você vê aí na foto. É um professor acadêmico americano
que agora mora aqui no Brasil. Essa ferramenta, ela é utilizada nessas 3 décadas em quase todos os continentes. E eu queria ler apenas esse último parágrafo que está aí na sua tela. O Cevat, ele mede com precisão e rapidez as características dos valores pessoais e da cultura organizacional. É impressionante a simplicidade e a profundidade da ferramenta, e que é uma ferramenta em que a gente experimenta ela num portal, é um software com algoritmos, né? E a simplicidade e a profundidade que a ferramenta ela proporciona para a gente poder trabalhar, ela é impressionante. Essa ferramenta, ela está, como eu disse, em praticamente todos os continentes. Ela está muito forte na Ásia. Inclusive, ela faz parte aí do dia a dia de várias multinacionais que nós conhecemos. O pessoal na Ásia está há 10 anos à frente de nós aqui no Brasil. A ferramenta chegou aqui faz um pouco mais de 3 anos, na Ásia já está há quase 14 anos. Além disso, o Cevat ele ganhou o prêmio de destaque de melhor ferramenta de análise pessoal na Ásia e foi escolhida por mais de 2.000 profissionais de RH e gestores lá no continente asiático, né? Falando um pouco sobre a ferramenta, mais da parte técnica dela, essa ferramenta ela foi desenvolvida pelo professor Reed e ela é dividida em 4 áreas fundamentais. Então, ela analisa individualmente a pessoa fazendo o raio-x dela em 4 grandes dimensões: trabalho, relações pessoais, controle e pensamento. Quando a pessoa ela faz esse formulário, esse teste, ela recebe, né, os resultados. Os resultados, eles aparecem de diversas formas, para que assim a gente possa usá-la na estratégia de gestão. Então, aqui vai um resumo desse relatório. A gente não vai se deter aqui em particularidades, mas o relatório ele apresenta o percentual da pessoa em relação às 4 dimensões. Então, nesse caso, que é apenas um exemplo, essa pessoa ela é mais voltada para a dimensão trabalho. Então, sem fazer uma análise mais aprofundada desse tipo de pessoa, seriam pessoas que trabalham mais na base da pirâmide, a força de trabalho do chão de fábrica. Ok? Além disso, o relatório ele amplia essas 4 dimensões em 16 características que formam o perfil da pessoa. E aqui nós temos as 16 características, e nós vemos aqui, por exemplo, você pode observar aí nesse gráfico de radar a liderança. Essa pessoa ela é um líder nato, né? A pontuação máxima 20, a distração 17. Esses pontos maiores nós chamamos de picos, aonde nós vamos trabalhar durante toda a jornada do funcionário para que ele possa produzir o máximo possível, potencializando os picos. E você observa também no seu canto superior direito a qualidade muito baixa, terminar tarefa muito baixa, tempo, né? É um problema muito grande para essa pessoa. Então, nós chamamos essas notas baixas de vales, em que nós trabalhamos também, né? Nós potencializamos os pontos positivos e nós melhoramos, elevamos os pontos, os vales, as oportunidades de melhoria de cada profissional. Aqui nós temos também, no mesmo relatório, uma tabela de setas, que é a mesma informação que a gente viu, mas de uma maneira diferente, para a gente poder chegar a algumas conclusões. Eu queria destacar essa frase embaixo da tabela, que é muito importante para o que a gente vai falar aqui na questão de comportamento. O inventário de valores pessoais do Cevat, com o inventário de valores pessoais do Cevat, é possível identificar em que medida nossos valores pessoais influenciam nossas escolhas e atitudes, que causam efeito direto no nosso desempenho pessoal e profissional. A gente está aqui para falar de desempenho. E quando a gente fala no aspecto de pessoas em segurança, a gente fala de comportamento, que são as escolhas e atitudes. O que o Cevat ele entrega para nós são resultados que identificam o que influencia os comportamentos.
Ou seja, a gente tem na mão o porquê que o funcionário tomou determinadas decisões e realizou determinadas ações que, por exemplo, podem ter levado ele a um acidente. Eu queria exemplificar isso de uma maneira um pouco diferente. Talvez aqui você já conheça a pirâmide de níveis neurológicos, mas eu queria gastar aqui 1 ou 2 minutos para ficar mais claro o que eu falei no slide anterior. Bom, existem algumas derivações da pirâmide, né? Mas a gente vai trabalhar com essa aqui de uma forma bem rápida. Essa pirâmide, ela é utilizada para a gente tomar algumas decisões no desenvolvimento das pessoas. O que acontece aqui? A base dela é o ambiente. E nós vamos subindo o nível da pirâmide de acordo com a estratégia que nós queremos usar. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Apenas uma ilustração. Vamos recordar algumas situações que a gente vê na TV, por exemplo, em relação a quem ganha, por exemplo, na Mega Sena. Então, uma pessoa de classe baixa, ela ganha na Mega Sena e, de repente, o ambiente dela muda completamente. Ela morava de aluguel, agora ela tem uma mansão. Ela não tinha terra, agora ela tem uma fazenda. Ela andava de ônibus, agora anda de avião. E assim sucessivamente. O ambiente dela mudou. Só que a gente vê muito na televisão que depois de 1, 2 anos, muitas pessoas acabam perdendo tudo que ganharam na Mega Sena. Por que isso aconteceu? Porque mudou o ambiente da pessoa, mas o comportamento dela não mudou. Ela continuou com a mentalidade, com o mindset dela de gestão do dinheiro da mesma maneira que quando ela não tinha dinheiro nenhum. Agora, uma pessoa que está nessa mesma condição, mas ela percebe que o comportamento dela não é adequado, ela vai perder toda a fortuna que ela ganhou, o que ela faz? Para ela mudar o comportamento dela, ela busca capacitação e novas habilidades. Então, vocês observam que se eu quero mexer em uma determinada faixa da pirâmide, eu preciso trabalhar um nível acima. Agora, quando a gente fala de gestão de segurança, a gente trabalha basicamente em comportamento e ambiente. A gente faz um 5S, a gente, melhora a luminosidade, pinta as paredes de uma cor mais clara, a gente desobstrui os caminhos e a gente quer que as pessoas mudem o comportamento e que não aconteçam acidentes. E aí a gente faz o quê? A gente investe um pouco mais na questão do comportamento e da capacitação. Aí que entra o problema. Quando a gente falou aqui de personalizar e humanizar, a gente está falando que esse negócio de gestão de tamanho único, para nós não acreditamos nisso mais. A gente está vivendo na era da personalização. Então, você cria um ambiente, você deseja comportamentos seguros, você chega a fazer inventários do que é permitido, do que não é permitido, um inventário de comportamento seguro, comportamento de risco, por exemplo. E aí você vai, coloca todo mundo em sala de aula e capacita todo mundo do mesmo jeito. E aí essas pessoas voltam para aquele ambiente. Um ambiente em que existem perigos, existem riscos, você treinou em percepção, mas só que alguns eventos indesejados continuam acontecendo e você não sabe por quê. Mas, na verdade, você aplicou a mesma dose da mesma forma para pessoas que são completamente diferentes, com comportamentos completamente diferentes também. O que o CEVAT tem de diferencial? Ele atua no 4º nível neurológico. Desculpa. O CEVAT, ele atua... Deixa eu só tirar aqui, ajustar aqui a tela. O CEVAT, ele atua no 4º nível neurológico. Então, eu conheço o perfil, a personalidade de quem está no meu time. Eu quero fazer aqui uma outra ilustração para tentar ficar um pouco mais claro. Eu vou usar o futebol. Você tem um time de 11 pessoas, mas os 11 não treinam da mesma forma. Eles vão para o mesmo jogo, têm o mesmo objetivo quando é para valer.
mas só que o goleiro tem um treinamento de goleiro, os laterais aprendem a marcar e a cruzar, né? O meio de campo tem um outro tipo de treinamento e os atacantes vão treinar finalização. Mas tem um treino coletivo e eles vão para o jogo com um propósito. O treinador ele precisa conhecer as características de cada um para ele aproveitar o melhor possível dentro da posição que é o perfil daquele jogador. E a gente precisa encarar o ambiente de trabalho da mesma forma. Quem são as pessoas que fazem parte do meu time? E eu não estou falando só de habilidades técnicas, mas aqui a gente está falando de quem a pessoa é. Quais são os valores, o que é importante para ela. Se os valores dela se encaixam com os valores do time e se encaixam com os valores da organização. Quando eu passo a compreender isso, eu começo a treinar diferente, a dar feedback diferente, a distribuir tarefas de forma diferente, a treinar a parte de segurança de forma diferente, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o comportamento desejado ele aconteça de uma forma mais efetiva. Se ficar alguma dúvida no slide anterior, depois eu posso tirar as dúvidas aí, Marcelo. Não, tá super tranquilo. Pode tocar que tá legal, tá bacana aí a explicação. Ok. Então a gente vai agora para a parte prática. A gente saiu um pouco da parte teórica, né? A gente trabalha uma ferramenta e um método no 4º nível neurológico e agora a gente vai um pouco para a prática, né? O que o CEVAT faz, o que ele pode proporcionar para mim que seja útil, diferenciado para uma estratégia, uma gestão de saúde e segurança do trabalho. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro, a gente começa com o diagnóstico, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente traça os objetivos, né, com a empresa, e diante desses objetivos e os dados da empresa, a gente trabalha em 3 pernas. Uma perna a gente trata e conhece a cultura real da empresa, mediante o CEVAT. Nós tratamos da cultura ideal e nós tratamos na última perna dos valores individuais e coletivos. A cultura real é aquilo que os funcionários estão sentindo no dia a dia. A cultura ideal é aquilo que os funcionários enxergam que deveria ser. E os valores individuais e coletivos são as características que compõem a cultura, porque a cultura é a soma dos valores individuais. Esse valor de referência que nós temos nas 2 pernas, no extremo, são valores que o nosso sistema ele dá como referência e comparação. Né? Então, sei lá, vamos pegar como exemplo um trabalho desse numa indústria de autopeças, por exemplo. Né? Se o nosso sistema, dentro dos milhares de testes, ele tem informações de uma indústria de autopeças, ele vai usar isso como valor de referência para que possa me ajudar na minha estratégia de tomada de decisões. Ok? Então, cultura real, cultura ideal e os valores individuais e coletivos eles vão culminar ali embaixo no diagnóstico e no plano de ação. Vamos passar para o próximo slide. Aqui apenas para reforçar o que a gente falou ali, né? A cultura real, ela representa a forma como os funcionários enxergam a empresa. A ideal representa a maneira como eles gostariam que a empresa fosse. E aí você começa a traçar, né? A cultura real da empresa com a ideal. Você tem um gap, né? E agora, como é que eu faço para que o eixo ele fique correto? Então, são estratégias que a gente traça para conseguir alinhar a cultura real com a cultura ideal. E os valores pessoais, né, eles representam o quê? As crenças, os valores que nos dão condições de analisar atitudes e ações individuais. São aí 3 grandes engrenagens. Uma outra coisa que a gente consegue fazer estrategicamente também. A gente consegue analisar pela hierarquia da empresa qual que é o estado, né, atual da cultura e dos valores, através do estudo. Mas como assim? Não entendi. Bom, vamos pensar que a sua organização ela tem os valores e uma cultura já definida, que acompanha a longa data, enfim. A gente faz uma análise para ver qual nível hierárquico realmente condiz com a cultura real
e se tem algum nível hierárquico na sua organização em que existe um disparate entre a cultura e os valores que a organização ela deseja. Então, vamos pensar aqui, nessa pirâmide, que a diretoria, a gerência, a coordenação, dentro do nosso estudo, estão alinhados. Uma cultura alinhada, os valores pessoais e organizacionais dentro de uma aceitação mediante modelo matemático, mas a gente observa que a supervisão ela está fora. A supervisão ela tem valores diferentes, uma cultura diferente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai concentrar as nossas ações para entender o que está acontecendo com a supervisão, e a gente tem certeza absoluta que esse é um dos grandes problemas em relação à força de trabalho. Existe uma diferença no que acontece no chão de fábrica com aquilo que a gerência e a diretoria determinaram. E o gargalo está na supervisão. O que a gente vai fazer? A gente vai tomar algumas decisões e a gente vai investir mais tempo e esforço apenas na supervisão, porque é ali que é o problema. Estrategicamente, esse ponto aqui, ele é muito interessante. Um outro ponto que a gente usa estrategicamente é o CEVAT. Aqui a gente chama de estratégia de cluster. A gente usa para quê? Para transformação da cultura, para redução do absenteísmo, para redução de acidentes, para diminuir a rotatividade, para aumentar a produtividade, por aí vai. Como é que funciona isso? Nós traçamos já, como a gente viu alguns slides atrás, o objetivo central. O objetivo central é, sei lá, é transformação da cultura, ou implantação de uma cultura, ou então a gente vai revitalizar a estratégia de segurança da empresa, enfim. Quando a gente usa estratégia de cluster, a gente vai ter alguns resultados e a gente vai analisar de forma cruzada esses resultados. A gente vai pegar a cultura real, que você já sabe o que é, a cultura ideal, a gente vai cruzar essas informações para ver o gap, a gente vai analisar os valores coletivos, que são os valores pessoais, e a gente vai chegar nos clusters de funcionários. O que são esses clusters? Os clusters são grupos que o sistema nos oferece de forma, através do modelo matemático, e eu vou ter um cluster, por exemplo, que eu tenho que tratar de uma forma diferente para treinamentos, eu tenho um cluster de liderança que eu tenho que tratar diferente para o desenvolvimento dos líderes, eu posso ter um cluster que aponta que essas pessoas têm uma tendência maior para sofrer acidentes. Eu tenho clusters que eu posso usar para treinar a liderança a dar feedback de forma diferente, respeitando as características de cada cluster. Ou seja, a gente separa, olha só, vou voltar um pouquinho. A gente personalizou, ou seja, individualizou, e agora a gente vai ver se a gente consegue segmentar, agrupar, né, em blocos diferentes, e diante de modelo matemático, a gente consegue tomar algumas decisões de acordo com as características de cada bloco. Vou voltar na questão de treinamento. A gente precisa dar um treinamento normativo, sei lá, NR33, 35, por exemplo. A gente coloca 30 pessoas numa sala de aula, dá um treinamento de 8 ou 16 horas, por exemplo, e esse pessoal vai trabalhar no ambiente onde já foi mapeado perigos e riscos, e a gente espera que essas pessoas respondam na plenitude do treinamento. Porém, dentro dessa sala de 30 pessoas, cada pessoa é única. Cada pessoa escuta diferente, aprende diferente. Cada pessoa recebe ordem de uma forma diferente do seu líder, mas só que todos são tratados na sala de aula e também no chão de fábrica, como sendo todos iguais. Quando eu consigo separar os clusters, eu consigo adaptar o treinamento normativo de uma forma que eu possa atingir o objetivo de uma melhor maneira. Eu vou dar um exemplo. A gente fala muito de cultura interdependente. Né? O que é cultura interdependente? Eu faço a minha parte e eu cuido da sua segurança também. E você faz segurança e você cuida da minha segurança. Então, um ajuda o outro. Né? É uma equipe em que todos têm um objetivo comum. Agora, como que a gente vai ter uma cultura interdependente
Se a gente mapeia que determinado setor, a empatia no teste do CEVAT, ela deu baixa para praticamente toda a equipe. Não tem cultura interdependente com a empatia baixa. O que a gente vai fazer? Junto com o RH, a gente vai buscar ferramentas para que aumente a empatia das pessoas. E isso é possível, a gente consegue inserir, né, a questão da empatia num treinamento normativo, por exemplo. Uma NR20, uma 33, uma 35 e por aí vai. A pessoa ela aprende o conhecimento técnico, mas ela aprende de uma forma mais empática para que quando ela for para o chão de fábrica, ela possa fazer a sua parte e, se necessário, ela vai cuidar e vai ajudar na segurança do seu colega ali na atividade de trabalho. Um outro exemplo também, definição do perfil do funcionário ideal. Isso aqui é fantástico. Tem alguma coisa que eu já falei no slide anterior, mas quando a gente trabalha com o CEVAT definindo o perfil do funcionário ideal, a gente tem muitos ganhos. Um deles é a questão do treinamento, como eu falei, né? Mas eu queria citar aqui duas coisas muito importantes para a nossa área de segurança, né? Uma delas é reativa, a outra é proativa. Eu vou falar reativa primeiro. Vamos pensar aqui que a gente quer entender a tendência dos acidentes que aconteceram nos últimos 2 anos, por exemplo. Então, a gente vai aplicar a ferramenta, o teste, nas pessoas que sofreram acidentes nos últimos 2 anos. E a gente vai analisar esses resultados e, diante da análise, a gente vai ter um perfil, a gente pode separar isso por setor ou por empresa, enfim, respeitando a particularidade de cada organização. A gente vai conseguir entender o perfil das pessoas que estão sofrendo acidente dentro da empresa. Olha, aqui nessa organização, por exemplo, as pessoas que estão sofrendo um acidente têm uma qualidade de serviço baixa, elas não terminam a tarefa dentro do tempo, elas têm problema com liderança, a qualidade do serviço é baixa, enfim, é traçado um perfil, e aí a gente consegue, tendo o resultado das outras pessoas da empresa, que não sofreram um acidente ainda, a gente começa a analisar e identificar pessoas que têm uma probabilidade maior de ter acidente ou não. E aí já entra o quê? Na proatividade, que também está destacado aqui no e-mail. Então, na análise de tendência, eu vejo o que aconteceu no passado, é reativo, e eu consigo aproveitar isso com a minha força de trabalho que ainda não sofreu acidente, e também eu trabalho de uma forma diferente as pessoas que já se acidentaram. O que eu preciso fazer aqui? Na minha abordagem, com a liderança, com a equipe de segurança do trabalho, né? Com as equipes multitarefa. O que eu preciso fazer? Que ferramentas eu preciso usar para que o acidente não aconteça mais? Né? E tem uma coisa muito interessante aqui também. A partir do momento que eu traço a tendência, o perfil de acidentes dentro da minha atividade econômica, eu posso alinhar com o RH, e quando o RH for contratar para aqueles cargos mapeados, o RH ele vai ter lá escrito o quê? O perfil que não é para contratar e o perfil que ela deve contratar e que se encaixa melhor na cultura, nos valores e no ambiente de trabalho que foi mapeado. Ok? Mais alguns exemplos de aplicação. Esse gráfico de radar, se você observar, ele tem 2 resultados. O resultado de uma pessoa em verde e o resultado de uma pessoa em vermelho. Por que isso é interessante? Quando eu acabo plotando e analisando resultados, eu começo a identificar coisas que antes eu não via. Talvez eu esteja colocando uma dupla de eletricistas, em que eles não são compatíveis. Em que há problema, um tem uma qualidade maior, o outro uma qualidade menor, um trabalha duro, o outro não. Então, eles não se identificam. E aí, o que eu faço? Eu mantenho eles assim, e eu tenho o risco de uma briga ou de um acidente, né? Eu tenho certeza que numa situação de incompatibilidade, a cultura interdependente não está ali com eles, né? Ou então eu tomo algumas medidas. Eu troco a dupla, eu capacito melhor,
né? Eu, como líder, começo a distribuir as atividades de uma maneira diferente, né? Tem N possibilidades quando eu passo a analisar essa questão de conflitos para distribuição de tarefas. Bom, os exemplos que eu separei aqui para hoje foram esses. Você deve ter observado que o Cevat, ele trabalha no nível pessoal, ele trabalha no nível equipe e, consequentemente, ele vai contribuir aí para toda a organização. O Cevat, ele transforma valores pessoais e organizacionais em resultados. E aqui, nós temos aqui algumas vantagens do uso do Cevat Safety. O Cevat Safety é uma ferramenta de autoconhecimento moderna e dinâmica. Ela é realizada em forma de questionário, através de uma página, né, na internet, que apresenta um relatório descritivo dos valores pessoais. Eu mostrei aqui no começo da nossa apresentação alguns exemplos do modelo gráfico dos resultados que aparecem nesse relatório. E esses valores pessoais, eles norteiam o comportamento humano. Você não pode esquecer disso. Se você está trabalhando o comportamento e tem muita coisa acontecendo, você está se esforçando muito, o impacto está sendo baixo, você precisa conhecer um pouco melhor quem está trabalhando com você. Então, você precisa buscar o quê? Informações num nível neurológico acima, ok? O Cevat também ele permite avaliar a aderência da cultura organizacional em relação à sua liderança, equipes e demais funcionários. Oferece informações relevantes para a liderança conduzir a sua equipe de trabalho. Facilita o aprendizado, o desenvolvimento individual e de equipe. E tudo que a gente está falando, que a gente está vivendo, é uma cultura de aprendizado e desenvolvimento constante. Isso não vai mudar. Aumenta a confiabilidade dos recursos humanos. Eu sei quem está ali. Quando eu dou uma tarefa, eu sei realmente para quem eu estou dando essa tarefa, quais são as qualidades dele. Não é limitado ao comportamento. O comportamento é ação e reação. A gente acaba classificando a pessoa. Aquela pessoa é D, é I, é S. Né? Mas tem muito mais por trás do que a gente classificar ou rotular pessoas. Ele atua em níveis neurológicos mais avançados, o que proporciona resultados superiores na redução de acidentes. E o último item, oferece maior assertividade na condução de estratégias de gestão para formar e consolidar culturas organizacionais e ter a segurança como valor. As aplicações são muitas, aqui são algumas. Você pode usar o Cevat Safety em toda a rotina, em toda a jornada do funcionário. Até mesmo antes dele entrar na empresa. Você pode usar as informações e aplicar o teste no recrutamento e seleção. Você pode tratar o funcionário de forma diferente na integração. Se você tem algum programa aí, padrinho, por exemplo, que acompanha o funcionário no tempo de experiência, você pode ter um programa personalizado para as pessoas que estão entrando na sua empresa. E assim sucessivamente. Você pode melhorar a experiência do seu funcionário para pegar EPI, para treinamento, para receber feedback, para trabalhar em equipe e por aí vai. Toda a jornada do funcionário a gente consegue personalizar e humanizar através do Cevat. E também, é claro, ter uma correlação do perfil que ele é com o resultado que ele apresenta. Diário, semanal, mensal, aí depende da estratégia da sua empresa. Ele também é muito, muito importante para a liderança saber realmente quem ela tem na mão e como ela pode sair o melhor do seu funcionário. As vantagens: melhora a qualidade, diminui a rotatividade, diminui o absenteísmo, aumenta o comprometimento, equipe mais satisfeita, ou seja, o clima organizacional melhora, colaborador ideal para cada departamento e tarefa, reduz acidentes e treinamentos personalizados. Né? E como é que a gente faz isso? Potencializando os picos dos resultados e melhorando os vales, que são os pontos menores aí do teste que foi aplicado. E a gente, para finalizar aqui, eu queria só
deixar de uma forma mais visual para você entender como você pode usar isso no seu dia a dia. Então, no seu canto esquerdo, você tem aqui um trabalhador e você tem aí várias informações que a empresa ela vai recebendo do funcionário. Registro médico, de treinamento, relatório de especialista, que pode ser de um mentoring, um coaching, rotatividade, registro de desempenho, os resultados, reclamações, você já tem essas informações. Se ele sofreu acidente, se não sofreu, quantas vezes sofreu. Agora você imagina você acrescentando no rol de informações que você tem, inteligência ou analytics está virando moda, uma tendência e completamente necessário para a gestão. Você insere agora uma ferramenta que consegue compreender realmente quem é a pessoa que está ali com você. Né? O que isso pode te proporcionar? Então, proporciona autoconhecimento, uma comunicação mais efetiva, porque é uma comunicação personalizada. Né? Eu não vou ler tudo aqui, mas a assertividade para fazer uma gestão de segurança ela é muito maior. Assertividade maior, margem de erro menor, ou seja, mais sucesso para a nossa gestão de saúde e segurança. Bom, isso aqui eu já comentei, né? O CEVAT ele transforma os valores das pessoas em resultados. No nível pessoal, a pessoa ela se torna uma pessoa melhor dentro e fora da empresa, ela trabalha melhor em equipe e a organização ela se transforma. E aqui uma frase que eu gostaria de deixar, né? O CEVAT Safety ele não é mais um programa de comportamento seguro. Se você tem o seu programa de comportamento seguro, você pode aproveitar o que nós temos para potencializar o que você tem. Ou então você pode reestruturar, né? A gente pode fazer isso por completo também. O CEVAT Safety ele é o desenvolvimento humano baseado em valores pessoais para a prevenção de perdas, todo tipo de perdas, humanas e materiais. Para quem que é recomendado, né? Ou para que empresa, ou para que profissionais? Profissionais de saúde, segurança, meio ambiente, gestores e líderes que têm responsabilidade nessas áreas também, e os profissionais de RH. E para a gente finalizar, quem trabalha com pessoas, né, que somos nós, e personaliza e humaniza sempre, a gente sabe que a nossa jornada ela não termina, né? Correto. Talvez ela termina no expediente de trabalho, mas amanhã tem mais. Quem faz segurança, a jornada ela é contínua. Ela prossegue por toda a vida, né? Aqui está o meu contato. Legal. Né? Alan e o Clóvis, que é o CEO. Uhum. O Marcelo está aí também para outros contatos. E eu espero que nesses minutos que eu falei aqui eu tenha conseguido de uma forma objetiva falar um pouco do que é o CEVAT Safety para você. Ô Alan, para nós finalizarmos, deixa naquela tela de contatos lá, pode deixar naquela tela de contatos, e a gente finaliza com a tela de contatos, acho que é interessante deixar. Okay. Legal. Então, pessoal, então está a tela de contatos aqui do Alan. Então, o que ele falou é realmente importante, está vindo o GRO e o PGR, né, que vai cobrar indicador de desempenho. Então, só tem indicador de desempenho quem tiver informações e dados, né? Se você tiver informações e dados, você consegue trabalhar e ter um sucesso aí, ser mais assertivo, né? Então, nós estamos na era de dados e informações. Então, hoje a gente vê técnicos, engenheiros, então, o pessoal da segurança do trabalho aí meio que correndo atrás das coisas, né? Das informações. E aí a pessoa chega no final do dia, né? Correu muito, mas entregou pouco, né? Então, o CEVAT é uma ferramenta para ajudar, né? Nós temos os dados e as informações, e com esses dados e informações eu consigo fazer ações mais assertivas no treinamento, enfim, ter uma melhor gestão e entregar o melhor resultado. Então, acho que o GRO e o PGR é uma grande oportunidade para que os profissionais de segurança do trabalho, né, e saúde, eles mudem aí a forma de operar, né, saia daquele modo operacional, e suba um pouquinho o nível aí, né, o tático e estratégico, né? Então seria interessante que todos estivessem no estratégico. Eu acho que o GRO e o PGR vai forçar as pessoas a subir um pouquinho o nível, né? Sair daquele operacional, né, de correria, loucura, e ir para um nível mais estratégico e a entregar os melhores resultados. Alan, quero te agradecer aí pela explicação, foi assim, excelente.
Lógico que nós vamos fazer outros encontros, e aí nós vamos nos aprofundar em itens mais específicos, de repente pegar um case aí que você aplicou, e eu também apliquei em alguma empresa também, a gente pegar esse case e demonstrar na prática como funciona, tá bom? Mas, de qualquer forma, tudo que você apresentou foi muito bom, acho que deu aqui uma luz aqui e mostrou um caminho possível de ter uma ferramenta estratégica na área de segurança e saúde do trabalho. Eu quero agradecer aí a sua atenção e aí a sua disponibilidade aí para falar um pouquinho aí do CEVAT, né, Safety, e espero que as pessoas aí que vão assistir, né, esse nosso conteúdo tenham gostado. E aí, pessoal, tem aí os contatos do Alan. Então, quem tiver mais interesse ou, de repente, ficou algum ponto de dúvida, fiquem à vontade. Tá aqui, deixei até a tela aqui permanente. A gente vai encerrar com essa tela para que vocês tenham acesso ao contato. Alan, deixa a sua mensagem final aí para os nossos seguidores aí no canal, por gentileza. Ok. Marcelo, agradeço de coração. Muito obrigado pela oportunidade. Falar do que a gente gosta, do que a gente acredita é muito bom, e eu estou à disposição aí para a gente conversar um pouco mais, apresentar alguns cases também, tá bom? A mensagem que eu deixo, Marcelo, é o que a gente comentou aqui também, né? Em essência, a gente entende que estratégia, abordagem de tamanho único não dá mais segurança. Então, a gente precisa realmente humanizar, e para humanizar, nós precisamos personalizar. E para personalizar, a gente precisa do CEVAT, a gente precisa conhecer melhor as pessoas, ter mais informação, e assim a gente conseguir otimizar a nossa gestão para que os acidentes eles fiquem longe. Tá bom? Obrigado, um abraço. Então, E até a próxima aí. Valeu, muito obrigado, Alan. E aí, a gente vai nos falando aí para os próximos passos, próximos encontros aí, o pessoal aí do canal.